Beleza? Então, pessoal, boa noite. É o professor Rubens, né, que está falando com vocês. Hoje a gente vai trabalhar na aula 4, o nosso assunto é vulnerabilidade, riscos e ameaças. E essa aula é tão importante que a gente dividiu essa aula em duas partes. A parte 1, nós vamos falar sobre os tipos de ataque. Na aula 2, na parte 2, nós vamos falar dos vírus e outras manifestações de risco que podem envolver o seu ambiente. Tudo bem? E na parte 2, nós vamos falar de gestão de risco. Como é que a gestão de risco é feita, como a gente calcula o risco, o custo do risco, então, a probabilidade do risco acontecer. Então, a gente vai fazer uma aula que vem baseada em risco, em gestão do risco, para a gente entender, para a gente aprender a calcular se eu tenho 3, 4 riscos que estão iminentes, qual risco eu tenho que atacar, né? Eu tenho, todos deveriam atacar, né? Mas prioritariamente, como eu ataco? Então, nós vamos aprender a fazer os cálculos, aprender a calcular custo de risco, probabilidade de risco, vai ser uma aula bacana. Na aula de hoje, nós vamos falar principalmente sobre 2 assuntos, né? A vulnerabilidade, a diferença de vulnerabilidade, risco e ameaça. Nós vamos falar, né, sobre os tipos de vulnerabilidade, e nós vamos falar sobre análise de vulnerabilidade. O que é a análise de vulnerabilidade, a importância dela, a diferença entre a análise de vulnerabilidade e pentest, tá? A gente vai falar qual é a diferença disso, tá? E no final, nós vamos falar sobre como a gente pode explorar as vulnerabilidades do sistema de maneira boa e ruim, e essas maneiras ruins são os ataques que a gente vai proporcionar a partir das vulnerabilidades. Tudo bem? Então, a aula hoje tem esse objetivo. Na última aula, a gente trabalhou bastante a questão dos princípios da informação, né? A gente falou sobre confidencialidade, disponibilidade, integridade, demos uma entrada em vulnerabilidade, né? Esses foram os principais conceitos que a gente viu no curso até agora. O princípio da confidencialidade, né? Que é aquele que garante que os dados sigilosos eles serão somente acessíveis por pessoas devidamente autorizadas para ter acesso àqueles dados. A integridade, a gente vai garantir que nunca a inteligibilidade da informação vai ser comprometida, isso é, uma vez a informação lá, ela é sempre íntegra, né? Eu não vou ter comprometimento do valor dela, tudo bem? A disponibilidade garante, é outra pilastra importantíssima, gente, que garante que a informação que está lá no meu sistema de informação, eu vou poder acessar essa informação sempre que eu quiser, no momento que eu desejar, no lugar que eu estiver, tá? Então, quando eu precisar da informação, eu vou ter informação disponível, tá bom? E quando nós falamos de vulnerabilidade, nós demos uma introdução sobre a vulnerabilidade, a gente falou, né, que é uma fraqueza dentro do meu sistema de informação que permite que pessoas não autorizadas possam quebrar uma dessas 3 pilastras que estão aí, a confidencialidade, a disponibilidade ou a integridade. Bacana? A gente vai falar agora desses 3 termos que são bem interessantes, né? Vulnerabilidade, ameaça e risco. No primeiro momento, para quem não é da área, vai fazer uma confusão imensa, né? Achando que, pô, eu sou vulnerável, ameaça e risco, qual é a ligação que tem, né? Às vezes até soa como um sinônimo, às vezes, mas não é, né? Tem muita gente da área, inclusive, que faz muita confusão com isso, né? E é legal saber por quê. Se eu tenho muito bem esses conceitos aqui, do que é vulnerabilidade, ameaça e risco, eu sei o que fazer dentro do meu sistema de informação, para garantir a segurança dele. Se para mim é uma coisa só, às vezes eu vou tomar a decisão errada, né? Eu vou estar falando de risco, quando na verdade não é um risco, é uma ameaça. Eu vou estar falando de ameaça, quando na verdade já é um risco. Eu vou estar falando de vulnerabilidade no conceito de risco, entenderam? E é complicado. Então, a gente sabe que esse tipo de conceito é importante para formar melhor o profissional numa discussão
a gente conseguir passar certinho o que está acontecendo na realidade dentro do meu ambiente. Tá bom, pessoal? Então, esses 3 conceitos são importantes, nós vamos detalhar cada um deles agora, né? Tá bom? De uma maneira geral, a gente vai fazer algumas características, colocar alguma característica para vocês, né? Quando nós falarmos de ameaças, né, normalmente elas não podem ser controladas, né? Uma ameaça interna, né, a gente vai estar olhando assim para fatores da natureza, como inundação. Uma inundação não dá para a gente controlar uma inundação, né? Um deslizamento de terra, né? Aí está até mais grave aqui, né? Um homem-bomba, né? Você vai lá para aquele lugar que tem um homem-bomba lá, você não sabe como vai ser, né? Não tem acesso, você não pode chegar lá e falar assim, ó, você é homem-bomba? Você não é homem-bomba? Ou vai chover hoje? Não tem, né? Entenderam? Então, elas podem ser edificadas, mas geralmente não está muito no nosso controle, tá bom? O risco é um fator, e a gente vai falar do risco lá na frente, né? E o que a gente pode falar agora é que o risco ele pode ser minimizado, eliminado, mitigado. Quando a gente fala de minimizar o risco, é sinônimo de mitigar. Toda vez que alguém falar para você, vamos mitigar esse risco, ele não quer dizer vamos eliminar o risco. Ele quer dizer vamos diminuir o impacto do risco. Então, mitigar é sinônimo de diminuir, minimizar, tá bom? Então, os riscos eles podem ser minimizados e muitas vezes eliminados. Tudo bem? E ele é uma equação, que a gente vai ver logo aqui na frente um pouco mais de detalhe, né? A vulnerabilidade, ela pode ser tratada assim. E ela é um grande fator de problema dos nossos sistemas de informação, porque é na vulnerabilidade que encontram as nossas fraquezas. As fraquezas das pessoas, as fraquezas dos sistemas, da infraestrutura. É lá, nesses fatores, nos ativos, chama de ativo, né? São nos ativos da empresa. Do que é composto o ativo, né? O ativo é composto de sistemas, que compõem os ativos da empresa, as próprias pessoas, o capital humano, né? O ativo humano da pessoa, as máquinas, os equipamentos são ativos. Então, as vulnerabilidades, elas estão presentes nos ativos da empresa, tá? E são fraquezas que existem nas empresas. Mas, Rubens, fraqueza numa pessoa? Como assim? Poxa vida, ela acabou de entrar, ela não teve treinamento ainda, entendeu? Então, é uma fraqueza, ela vai melhorar conforme eu capacito ela, eu dou treinamento. Um equipamento mal configurado, uma máquina, um programa com um erro no código dele, com falta de diretriz de segurança dentro do código, um banco de dados sem criptografia, um site sem a mínima diretriz de segurança, entendeu? Então, vulnerabilidades, elas estão presentes nos ativos da organização. E por ativo, a gente pode colocar como sinônimo pessoas, capital intelectual, as máquinas e equipamentos, tá? O notebook, impressora, celular, tá? E os softwares, os sistemas operacionais, os programas, os ERPs. Bacana? Tudo tranquilo até agora? Do lado aqui, nós estamos vendo um desenho, né, de vulnerabilidade, ameaça e risco, né? Depois a gente vai voltar aqui e eu quero que vocês descrevam aí, guardem bem essa imagem, que daqui a pouquinho nós vamos voltar, aí eu quero que vocês descrevam quais são as vulnerabilidades que vocês estão encontrando, que poderiam existir, quais são as ameaças que podem ocorrer e, de repente, qual o risco, né, que isso pode causar. Bacana? Bacana, eu já passei essas características aqui. Vamos definir vulnerabilidade. A gente começou a falar na aula passada, né? Então, a gente falou até trouxe o mesmo slide da aula passada para a gente reforçar aqui, tudo bem? Eu acrescentei uma única frase ao slide da aula passada. Quem leu a aula, quem pegou a aula para ler, ao olhar para esse slide aqui, já matou.
Qual foi a frase que eu coloquei aqui? A primeira em vermelha. Vulnerabilidade é a origem dos problemas de segurança da informação. Nós não teríamos segurança da informação, essa disciplina não existiria dentro da tecnologia se nas organizações elas não tivessem vulnerabilidade. Bacana? Porque a vulnerabilidade é a fraqueza que permite que uma pessoa interna ou externa, que nós chamamos de atacante, né, consiga entrar no nosso ambiente, invadir o nosso ambiente e impactar na disponibilidade das informações, na integridade das informações que estão armazenadas, né, e na confidencialidade das informações. Então, a gente pode cravar, definir que a vulnerabilidade, pessoal, é a interseção de 3 elementos. Aí você fala, puxa, pensei que a vulnerabilidade fosse o menor, né, do risco, da segurança, né? Ainda posso pegar a vulnerabilidade e falar assim, ela tem 3 elementos dentro da vulnerabilidade. Uma suscetibilidade, né? Uma facilidade, uma falha no sistema, a ocorrência de uma falha no sistema, um acesso de um cara externo ou interno, que nós chamamos de atacante, a essa falha, e a capacidade dessa pessoa, que nós chamamos de atacante, explorar essa falha. Então, olha que interessante, pessoal, não basta apenas ter uma falha lá. Eu posso conviver com essa falha por anos e anos, meses e meses, dias e dias, sem ninguém perceber que existe essa falha. A gente só vai saber que essa falha existe quando alguém acessar essa falha. Quando alguém perceber que essa falha existe, tem um terceiro elemento que é: eu consigo explorar essa falha? Se essa falha puder ser explorada do ponto de vista da segurança da informação, aí eu concretizei a vulnerabilidade. Bacana? Então, a vulnerabilidade não é só a falha isolada. A falha existe, ela foi vista por alguém e ela foi explorada por essa pessoa. O fato de eu perceber a falha e tirar proveito dela é que gera a vulnerabilidade. Tranquilo, pessoal? Tá? Aí a gente vai ter alguns tipos de vulnerabilidade, e é importante a gente falar sobre isso, né? A gente tem vulnerabilidade, sempre eu estou usando a palavra digital, para não confundir com vulnerabilidade social, o fulano tem vulnerabilidade, todo mundo que está na rua, não, vamos focar, qual é o nosso foco? Vulnerabilidade de sistemas digital, então eu coloquei digital para a gente cravar que nós estamos falando do mundo digital, ok? Ok, né? Então, vulnerabilidade em redes, né? A gente sabe que as redes, elas conectam os equipamentos, compartilham informação, por isso uma rede aberta, ela pode apresentar uma vulnerabilidade maior do que uma rede privada. Porque a partir do momento que eu consigo entrar, qualquer pessoa consiga entrar dentro de uma rede que não esteja protegida, a partir daí, eu tenho a possibilidade de explorar essa falha, que é eu entrar na rede, e a partir daí, eu poder ter acesso a informações que eu não teria. Acesso a informações que deveriam estar protegidas, eu tenho acesso a mudar o conteúdo dessas informações, eu tenho acesso a compartilhar essas informações com outras pessoas, eu tenho acesso, eu tenho a facilidade agora, o acesso e a capacidade de explorar e, por exemplo, bloquear o acesso de pessoas a informações que deveriam estar lá, disponível para as outras pessoas. Então, vulnerabilidade em redes, importante. A vulnerabilidade em sistemas operacionais, né?
E onde estão os sistemas operacionais? A gente, quando vai fazer uma avaliação, a gente, às vezes, é muito, assim, muito caixinha, né? Muito ali, né? Aqui que é o sistema operacional? É o meu Windows, é o Linux, não é, não. Os sistemas operacionais, eles estão presentes nos celulares, eles estão presentes em aparelhos, em máquinas, né? Então, qualquer máquina hoje que tem inteligência tem um sistema operacional por trás. E é desses sistemas operacionais que nós, né, quando nós vestimos o chapeuzinho de segurança e informação, nós temos que correr atrás. É difícil, eu não imagino que o Lucas, quando vai fazer lá um estudo de vulnerabilidade, ele não pense que pode existir vulnerabilidade numa máquina de impressão, numa copiadora, numa impressora, no celular. Eu não vou olhar. Já tive amigo que conseguiu credencial e senha de funcionário pela máquina de impressão. Lá na empresa, lá na TIM, quando você vai fazer impressão, você tem que passar o seu crachá. Tem que passar o seu crachá e digitar a sua senha na impressora. E eu tive um amigo que ele achou uma vulnerabilidade que ele conseguia pegar a senha, conseguia pegar a área, conseguia pegar todas as informações do usuário. E lá na TIM, todas tudo que está no crachá, né? Ô, Lucas, pensa bem, toda a informação que está no crachá, que você teve que digitar, está guardado lá. Isso. Né? Então, se não passa, se a pessoa de segurança da informação não tem essa formação, não tem esse insight, para ela vai ser um eterno trainee, um eterno estagiário, né? Que ele vai falar assim, você fechou lá, você testou a vulnerabilidade do sistema operacional? O cara, testei, eu fui lá, todos os notebooks eu olhei no servidor. E não é isso. Tem outros sistemas rodando que precisam ser verificados também. Tudo bem? Não essa área é legal, porque eu acho que essa disciplina é bem bacana, porque vai abrir um leque na cabeça de vocês muito grande em relação a essa visão que a gente tem de tecnologia, que se resume em fazer programa, colocar programa para rodar, colocar site no ar, colocar banco de dados para gravar informação, e não é isso. É muito mais que isso. Às vezes, o celular que você está vendo na minha aula agora é um sistema operacional que está suscetível a ter uma falha e alguém entrar e limpar sua conta corrente quando você conversa comigo aqui. Importante isso, tá? Ou a gente, né, a partir do crachazinho nosso que coloca na máquina do Xerox lá, o cara capturar seu dado e se passar por você, né? Bom, poxa, em armazenamento... Já vi gente fazer pentest em extintor de incêndio, em porta de saída de emergência, já vi pentest em tudo que é tipo de serviço que você imaginar, eu já vi. E celular, ele é Linux. Ele é Linux. Ele não passa de um sistema operacional também, como o seu celular. Tem lá, tem Android, não, esse é um negócio do outro mundo, vai. Vulnerabilidade em armazenamento, deixa eu continuar aqui, tá? Cara, esse é fatal, porque agora, né, ainda, né, tem pendrive de 1 tera, 2 teras. Então, porra, quanto que você consegue pegar de informação com um pendrive, né? Isso é importante, né? Então, não é só o HD, tem os pendrives, então, não é só se preocupar com armazenamento em banco de dados, né? O armazenamento físico mesmo, né? Às vezes, uma porta USB aberta no notebook dentro da empresa é o suficiente para a informação sair de lá e ir para um monte de lugar, né? Hoje, por exemplo, na Quest, nós temos esse problema. A gente não tem uma área de... Mesmo porque a gente é bem pequeno ainda, a gente não tem essa estrutura de segurança. Então, qualquer informação nossa, qualquer menino que tem lá hoje, que tivesse uma malícia, uma má intenção conosco, poderia pegar os nossos códigos, poderia pegar um trabalho e compartilhar, alguma coisa que é sigilosa entre nós, né? E compartilhar. Então, essa é uma falha que existe na empresa que eu toco hoje lá, e que a gente tem que corrigir, né? A gente está criando uma estrutura mais profissional, cada dia mais profissional lá, e é uma pauta nossa. Só não conseguimos implantar ainda, pessoal, porque com esse negócio da Covid, né? Não é desculpa, não, é um fato, né? Com esse negócio da Covid, a gente teve que retardar um monte de ação que estava programada para esse ano. Uma delas era essa, que a gente até começou no começo do ano, né, a desenhar,
com o Lucas, com o pessoal que trabalha com a gente lá. A gente até começou, até entrei em contato com profissionais de segurança na época, né, para começar a implantar. Por quê? A gente tem alguns clientes nossos, né, que vão exigir da gente, para a continuidade dos contratos, a mesma norma implantada na Queston também. Então, olha como já não é mais um negócio só de segurança. Está virando um business, está virando um negócio. Se você tem segurança, você trabalha comigo. Se você não tem segurança, infelizmente, você não pode trabalhar comigo. Entendeu? Então, até o pequeno empresário, a startup, a empresa pequena, vai ter que se adequar à segurança de informação, porque senão ela vai morrer. Tá? Aí, a vulnerabilidade em software, em aplicativo, por exemplo, agora, todo aplicativo que nós fazemos ele já é pensado com diretrizes de segurança. Foi uma exigência de 2, 3 clientes que começaram a conversar com a gente e falaram, olha, os robozinhos, os sites, eu já quero que eles tenham o mínimo de segurança. A gente sempre pensou naquele mínimo de segurança, mas esse mínimo, o nível subiu, a régua subiu. Né? Mesmo por causa da LGPD, né? A régua já subiu mais um pouco. Tá? Então, daqui a pouquinho, a segurança da informação ela vai ser uma imposição dentro das empresas. Imposição. Tá? Para muita empresa grande, já é. Eu estou falando da pequena e média empresa que hoje olha isso como custo e que vai ter que engolir esse custo porque vai ser uma imposição do mercado. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Posso continuar? Prossiga. Posso? Alguém está me ouvindo? Pode, professor. Posso falar? Pode continuar, professor. Bacana, então. Prossiga, professor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback, viu, pessoal? Senão eu falo aqui, eu não sei o quanto está chegando aí, se está travando, se não está, se está tudo bem. Mas acho Tá tudo que certo, perfeito. Está tudo certinho, tá ótimo. Bom, origem. Professor, antes de você continuar, eu acho que tinha gente pedindo para entrar. Tá, Falaram aqui vamos lá, no chat faz um tempinho já, mas não sei Fala mais se vai... Fala para o pessoal pedir para entrar, que eu estou deixando lá, que eu estou aqui agora, vou aguardar um pouquinho. Eu estou aqui, ó. Conversa lá, Aninha, pessoal. Acho que tinha Vamos sido aguardar. alguém da ABS, na verdade. Falaram no grupo, por isso que eu tô falando, faz um tempinho já. Era o falaram... Pedro, era o Pedro, professor, o Pedro. Já tem que pode ficar tranquilo, rapaziada. Pode seguir a aula. Legal. Então, Então, eu vou voltar para a aula, tá bom? Se precisar, pessoal, vocês me avisam que eu volto aqui, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Qual é a origem da tal da vulnerabilidade, né? Erro de programação, de desenvolvimento. Então, cara, tem muito problema, pessoal, de vulnerabilidade dentro de codificação com buffer. Por exemplo, né, eu vou pegando informação sigilosa e sensível do meu cliente, que está na página, e vou jogando isso no buffer, e depois eu não limpo. Fica lá. Olha que coisa boa, né? Por algum agente que está lá infiltrado no meu sistema, quietinho, fazer uma varredura nesses buffers e começar a ler buffer. Olha que coisa louca, né? A memória, né? Essa memória, esse buffer, né? Essa memória que fica lá entre o cálculo e o armazenamento do banco, né? Principalmente o cartão de crédito. Né? Cartão de crédito, pessoal, é muito legal porque a transação ela não é feita direto na base de dados. Toda transação de cartão ela é feita em memória, para poder dar agilidade para o processo. Depois que ela é feita, confirmada, bonitinha, ela é transferida de uma maneira assíncrona, né, desligada da realidade, em outro tempo, ela é transferida para a base de dados. Nesse momento, eu posso ter se eu não tiver criptografia, se eu não tiver mecanismo de segurança, eu criei uma vulnerabilidade, uma falha que pode gerar uma vulnerabilidade. Outra coisa, pessoal, que vocês já brincaram disso, e eu sei que vocês brincam, é fazer uma inserção dentro de um site de um comando SQL a partir de uma brecha existente lá
no seu site. Alguém já brincou com isso? Já entrou numa página e deu um comando SQL lá numa base de dados? Comum, né? Injetar comando SQL para fazer gravação no banco, para fazer consulta, a partir da própria página. Então, a gente tem que... E isso, pessoal, vocês vão ver, é uma das principais causas de vulnerabilidade. Uma das maiores ameaças, né, e riscos causados é esse tipo de vulnerabilidade. Você permitir ter uma falha no seu código que permite que alguém injete um código lá dentro. Parece coisa, né? Mas não é, não. É coisa muito comum. A gente vai falar sobre, mais no final, a gente vai se aprofundar, a gente vai falar um pouco sobre isso ainda. Tá? Uma configuração de rede, de aplicativo de segurança, de firewall, isso é origem de vulnerabilidade e falha humana. E aí tem execução de arquivos maliciosos, por exemplo, o cara baixou uma foto de uma pessoa que ele nunca viu na vida. Pô, o que tem naquela foto? Né? Então, há alguns hábitos ruins dos usuários, sair e deixar a tela aberta, fornecer a senha para os outros. Então, um conjunto de hábitos ruins que gera falta de treinamento, que gera a tal da falha humana, que é uma vulnerabilidade. Isso é, eu estou dando a possibilidade de alguém usar aquela falha para obter algum ganho, para comprometer a disponibilidade, a integridade ou a disponibilidade da informação. Bacana? Bom, eu queria agora definir para você, pessoal, a questão da ameaça. Né? A ameaça é qualquer atitude, é qualquer ação, tá? Que pode causar a violação da segurança. Seja por meio de uma política, de um procedimento, ou de qualquer requerimento de segurança que eu possa violar. Eu posso violar uma política uma política de acesso que eu posso violar, um procedimento de backup, restore, de transferência de dados que eu posso interceptar, um requisito de segurança qualquer, tá? Que eu posso quebrar. Isso é ameaça. Tá? E o interessante é que uma ameaça, eu não tenho um controle sobre ela. Eu tenho controle sobre a vulnerabilidade. Agora, quando alguém vai usar, né, vai gerar um fato negativo a partir daquela vulnerabilidade, se eu não tratar a vulnerabilidade, a ameaça eu não consigo. Tá? Então, a ameaça, ela já é o evento causado a partir da exploração daquela vulnerabilidade. Então, eu não tenho ação sobre isso. A ação é naquela falha que pode gerar a vulnerabilidade. Lá eu tenho ação. Sobre a ameaça, que já é o evento, eu não tenho mais ação. O que eu quero falar para vocês é a ameaça já aconteceu. O evento já ocorreu. A falha existe. Eu explorei a falha, é uma ameaça. A falha já é exploração, a ameaça já é a exploração da falha, que gerou a vulnerabilidade. Tá bom? Bom, de novo agora, a gente vai agora para um outro conceito que é importante, né, para a gente definir. Então, a vulnerabilidade é a exploração de uma falha, tudo bem? Que pode gerar uma ameaça, que pode gerar um risco. Então, o risco, pessoal, é uma probabilidade. O risco, ele não é o fato concreto. O risco é uma probabilidade. Então, imagine o risco, imagine de 0 a 1. De 0 a 1 pode ser 0,001. Pode ser 0,1, 10%. Pode ser 0,5, 50%. Pode ser 0,05, 5%. Pode ser 0,25, 25%. Então, a probabilidade, o risco, é um número que ele está presente entre 0
isso é, não existe risco, e 1. No 0,99 é risco. 0,99999 é risco. 1 não é risco. 1 já é um evento causado por um risco. Pela execução de um risco, pela concretização de um risco. Toda vez que for 1, aquele risco não mais existe. Por quê? Porque ele já se concretizou. Ele já virou um evento dentro da empresa, um evento negativo. Eu tinha o risco de ser invadido, eu tinha um risco de perder a senha e alguém invadir o meu repositório de dados. Alguém mexeu no repositório. Não é risco. É um evento causado pela concretização daquele risco. Então, o risco de ter como conceito maior uma chance, um perigo, uma chance de perda ou um perigo de alguma coisa acontecer. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Olha que bonito. Vamos usar o celular como exemplo. Você deixa o seu celular, e isso já aconteceu com vocês, hein? Você deixa o seu celular desbloqueado e sem senha em cima de uma mesa de um barzinho. Você esquece. Porque você ficou com vontade de ir no banheiro, tomou uma cervejinha a mais, um chopinho a mais, né? Não tinha como segurar, saiu correndo e deixou o celular na mesa. Desbloqueado e sem senha. A ameaça é um ladrão ou um atacante qualquer pegar o seu celular. Uma pessoa vai lá e pega o seu celular. Essa é a ameaça. A vulnerabilidade, ele está desbloqueado e sem senha. Chama falha. O risco é ter essas informações que estão no celular compartilhadas de forma indevida. Por exemplo, o cara pegou e entrou no seu WhatsApp e mandou uma mensagem para alguém em seu nome. Então, o risco não é ele ter mandado a mensagem, é ele poder mandar a mensagem. Então, o que acontece? Qual é a probabilidade disso acontecer? Então, a probabilidade é um cálculo entre a ameaça e a vulnerabilidade. Então, quanto maior a vulnerabilidade e maior a ameaça, mais concreto é o risco de acontecer. Quanto menor a vulnerabilidade, eu deixei o celular lá, bacana. Eu tenho a ameaça de alguém pegar o celular. Mas ele está travado. Qual é a vulnerabilidade? 0. 0 vezes alguma coisa é 0. Qual é o risco? 0. Entenderam, pessoal? Eu estou com o celular desbloqueado e sem senha, mas ele está dentro da minha bolsa comigo, dentro do meu bolso, no meu bolso da frente, da calça, comigo. Qual é a ameaça? Nenhuma. 0 vezes vai dar 0. Então, é 0. Assim, o risco, ele define o que está em jogo na organização. Econômico, físico, lógico, a transferência de um arquivo, né? a captura de uma senha, né? O roubo mesmo de um equipamento. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então, o risco, geralmente, a gente vai vincular com a probabilidade de perca financeira que ele pode gerar para a instituição. Por exemplo, como isso, Rubens? Imagina que você tem um site, que você criou lá agora, um site de AD, bacana, e que você não consegue bloquear, você não consegue, você tem uma falha, que qualquer senha que você consiga, uma vez logado lá, você consegue baixar qualquer curso, inclusive os que você não pagou, para assistir. É uma falha de sistema. Qual é a ameaça? De alguém perceber isso e baixar. Qual é o risco? Cada curso desse aí custa, por exemplo, só para fazer uma conta redonda, custa R$50. Né? Se eu tenho 1.000 usuários por dia, e todo dia esses 1.000 usuários entram lá e baixam um curso desse, eu tenho 1.000 downloads indevidos, vezes R$50, R$50 mil por dia. É o custo desse risco. É o impacto
impacto, que a gente chama impacto financeiro que esse risco gera. Tá bom? Então, pessoal, a gente pode falar que o risco é a fonte de ameaça que explora uma vulnerabilidade, levando impacto para o funcionamento da organização. Mau funcionamento, roubo de informação e outros impactos, né? Os riscos, eles podem ser minimizados. Eles podem ser gerenciados em relação às vulnerabilidades ou os impactos que isso pode causar se eles se realizarem. A gente vai ter uma aula, pessoal, vocês vão ver que risco é mais que um conceito. O risco é um processo dentro da organização. Tem até, pessoal, que paga muito bem, até dentro da área nossa, tem uma certificação em riscos, em que as pessoas certificadas em riscos estão tendo um valor de hora bem interessante. É uma nova certificação, é um novo caminho dentro da nossa área, uma derivação do desenvolvimento e da segurança da informação, é a área de risco. Então, os certificados em risco, os caras estão certificando nessa nova visão, né, de segurança, que é o risco, eles estão tendo um reconhecimento financeiro interessante, né, dentro das companhias, tá bom? Isso é importante falar. Bom, agora eu queria falar para vocês de um outro assunto importante, que é a análise de vulnerabilidade, que era um assunto muito em pauta hoje. Tem muita empresa, grande e pequena, trabalhando, implantando processos de análise de vulnerabilidade, que é um processo pelo qual a gente pode identificar e eliminar de maneira sistemática, né, procedural, fazer um processo para isso acontecer. De maneira rotineira e sistemática, eu posso identificar e eliminar as vulnerabilidades do meu sistema de informação. Então, essa análise, ela trata de um conjunto de processos e técnicas que eu vou utilizar para identificar algumas brechas e algumas falhas que vão estar presentes no meu ambiente, nos ativos do meu ambiente. E quando eu falar dos ativos no meu ambiente, eu estou falando de descobrir potenciais vulnerabilidades em pessoas, em equipamentos e em softwares. Bacana? Tranquilo, né? A gente vai considerar nesse processo de análise de vulnerabilidade problemas de segurança dos aplicativos nossos e de terceiros, a configuração de redes, os softwares que podem apresentar falhas de segurança já no seu projeto e as falhas na infraestrutura. Olha, deveria ter o firewall não está funcionando. Tudo bem? Então, essa análise de vulnerabilidade, ela vai acontecer a partir do mapeamento de todos os sistemas que podem conter brechas e falhas. E a gente vai fazer um comunicado, um reporte, ao qual nós vamos chamar de relatório técnico de análise de vulnerabilidade. Outros vão chamar relatório gerencial de análise de vulnerabilidades, onde a gente vai mostrar qual é o ativo, qual é a falha que ele possui, qual é a ameaça que isso pode causar, qual é a vulnerabilidade que ele tem. Com isso, qual o risco pode impactar na empresa e o valor do impacto desse risco. Olha que bonito. E depois, embaixo, a gente coloca assim, quais ações eu vou propor para que eu possa eliminar essa falha e evitar as vulnerabilidades que podem ser geradas a partir da falha. Bacana, né, pessoal? Esse trabalho que vocês vão entregar para mim no mês de outubro, se eu não me engano. Vocês vão ter 4 semanas para fazer, tá? Eu vou dar um case meio aberto e vocês vão trabalhar em cima desse case situações e aí vocês vão fazer uma análise, um estudo de vulnerabilidade, uma análise de vulnerabilidade, template bonitinho para preencher o template, né? Mapeou, mostrou e aí a gente vai ter um trabalho de consultoria de segurança da informação feito por vocês, que é um relatório de vulnerabilidades identificadas no meu ambiente.
Essa é a atividade, é a primeira atividade que vocês vão fazer para mim, tá bom? Alguém quer falar se já trabalha com vulnerabilidade, se já trabalha com análise de vulnerabilidade? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Bom, então, pessoal, a gente vai falar aqui de alguns dos benefícios que a análise pode trazer para vocês, né? A gente pode identificar falhas mais rapidamente, isso é, antes que alguém externo, antes que um atacante perceba que tem aquela falha, para poder explorar e gerar a vulnerabilidade, eu vou lá e identifico a falha. Então, a maior rapidez na identificação das falhas. Quanto menos falha tem, menos interrupção tem no negócio. Então, eu garanto a continuidade do negócio. A maior confiabilidade e integridade dos dados. Pô, legal. Então, eu sei que quanto menos vulnerabilidade eu tiver, menos falha e menos chance de alguém alterar os dados eu tenho, maior confiabilidade nas minhas informações eu devo ter também. Em consequência, eu posso garantir que os dados são íntegros, ninguém mexe neles. Tá bom? Melhoria do controle da segurança. Se eu tenho análise de vulnerabilidade feita, por exemplo, a cada mês, a cada bimestre, a cada semestre, a cada trimestre, a cada período, então eu tenho um controle maior sobre a segurança do meu ambiente, porque eu estou controlando as vulnerabilidades. Eu estou mitigando, eliminando as falhas para diminuir a chance de existirem vulnerabilidades. Ok? Auxílio na execução de políticas de segurança. Então, se eu tenho lá a questão da troca da senha, que tem que ser feita periodicamente, se quando o cara sai de férias, eu tenho que bloquear o usuário dele. Então, se eu tenho o análise de vulnerabilidade feito periodicamente, eu vou conseguir checar se as políticas estão sendo seguidas ou não. Tudo bem? Bacana? Então, nós vamos falar dos principais objetivos da análise da vulnerabilidade. Tá? É um ciclo, então a gente vai falar assim, quais são os principais objetivos? A gente pode listar pelo menos meia dúzia. Tá? A gente vai modificar e aprimorar a configuração dos softwares a fim de tornar aquele software mais consistente, mais parrudo, mais seguro. Nós vamos trabalhar, nós vamos explorar se ele tem falha, e se existir a falha, nós vamos limpar, configurar de novo, para a gente garantir a segurança dele. A gente vai identificar e fazer a correção de brechas em sistemas que venham prejudicar a funcionalidade, a segurança e o desempenho. Então, nós vamos varrer, nós vamos pedir relatórios para o pessoal de desenvolvimento, garantindo que os meus sistemas estão ok em relação às políticas de segurança. Eu quero visualizar e criar soluções de segurança conforme as falhas, as necessidades que eu encontrar na minha avaliação. Bacana? Então, encontrei um problema na minha análise, já vou gerar um plano de ação para corrigir aquilo. Isso é um objetivo rápido, né? Eu não posso ter o objetivo de identificar e desvincular a identificação de uma ação de correção. Jamais. Né? Um objetivo é, assim que eu identifico, qual é o segundo objetivo? Dar uma proposta de solução para aquilo. Pelo menos uma ação de caminhamento. Garantir de maneira constante que toda a infraestrutura de segurança da organização está funcionando, está bacana. Tudo bem? Eu quero começar a me defender, a criar barreiras de defesa contra possíveis ataques que possam vir de maneira até automatizada. A gente vai ver isso hoje. Como que, se eu tenho a análise de vulnerabilidade e começo a ver falhas, eu começo a me proteger contra possíveis ataques que possam acontecer. Eu vou documentar todas as rotinas e os níveis de segurança usados na empresa para que, com essas rotinas documentadas e os níveis de segurança entendidos, né, eu possa repelir algumas ameaças que possam acontecer por falhas
que eu posso encontrar no meu ambiente. Então, são esses objetivos aqui que a gente vai trabalhar quando a gente fala de análise de vulnerabilidade. Bom, então, só para a gente fazer uma revisão, né, sobre a importância da análise de vulnerabilidade, a gente vai identificar e mitigar as falhas que podem comprometer o desempenho, a gente vai listar um conjunto de ações necessárias para a correção daquelas fragilidades que a gente viu lá na análise, tá? A gente vai alinhar as políticas e os procedimentos de segurança da empresa e fazer um compliance de todos os funcionários a essas políticas, isso é, as pessoas têm que passar a seguir as políticas, e isso é importantíssimo, porque se eu faço análise, eu começo a perceber que elas não estão fazendo, ou parabéns, elas estão fazendo isso, tá bom? Possibilitar o alinhamento, né, as normas de compliance, a gente falou, visualizar, pessoal, relatórios mais completos, uma visão privilegiada de infraestrutura, de acesso, uma visão holística de toda a empresa e toda a segurança da empresa, para que eu possa ter uma visão geral da empresa, tá? E realizar o acompanhamento da evolução da segurança da informação dentro do nosso ambiente. Então, como eu estava 6 meses atrás, como eu estou hoje, como eu vou estar daqui a 6 meses. Tá bom? Então, esse relatório, quando a gente fala de relatório de vulnerabilidade, né, eles vão indicar quais são as maiores falhas que tem lá, né, como eu havia falado para vocês, e um conjunto de estratégias que eu vou criar, que eu vou chamar de plano de ação, né, para poder eliminar ou mitigar as falhas que a gente relatar nesse relatório. Relatar no relatório ficou bonito, hein? Não copia. Bom, aí você fala assim, Rubens, gostei, bacana, mas como que acontece essa análise de vulnerabilidade? Como que eu faço? Então, pessoal, existem... eu criei aqui um processo que ele tem 6 fases, 6 etapas. Vocês podem, na empresa de vocês, pode ter uma etapa a mais, pode ter uma etapa com outro nome, pode ter uma etapa a menos, mas no frigir dos ovos, essas 6 etapas aqui, elas vão gerar um ciclo que vai ser muito semelhante àquilo que vocês fazem hoje no dia a dia, tá bom? Então, a primeira etapa é identificar todos os ativos da empresa, pessoas, máquinas, equipamentos e software. Se eu não tenho, pessoal, catalogado na minha infraestrutura, na minha empresa, todos os ativos que pertencem à empresa, ou que estão a serviços da empresa, cara, eu posso ter o maior software, os maiores antivírus, né? Vou ter problema. Porque eu não consigo saber qual é o percentual de proteção que eu estou tendo. Né? Para ser correto, 100% de tudo que está na empresa tem que estar catalogado. Todas as máquinas, todos os equipamentos, celulares, pessoas, todos os ativos têm que estar catalogados. Todos os programas, todos os sistemas, tudo tem que estar catalogado. Porque cada ponto não catalogado é um ponto de vulnerabilidade que pode ser explorado por um atacante. E aí sua política vai por água abaixo. Bacana? Bom, a gente, para entender isso, nós vamos ter que fazer um scan de vulnerabilidade. O que é o scan de vulnerabilidades, né? Por meio de ferramentas, que aí é até uma que a gente vai trabalhar depois na nossa conversa, na nossa evolução aqui. Fazer scan, procurar vulnerabilidade, é impossível na mão. Então, fica um desafio para vocês aí, vou até postar no grupo essa semana, né, um fórum que é sobre ferramentas de vulnerabilidade. E eu queria que vocês colocassem lá, entrassem lá no fórum e colocassem uma linha com a sua contribuição, tipo, ferramenta tal, e dá um overview de 1, 2 linhas do que ela faz. Quem é o fabricante, o que ela faz, qual é a empresa que usa aquela ferramenta. Se cada um de nós, que somos hoje uns 40 caras, for lá e colocar uma
Olha que fórum rico que a gente vai criar para a gente. Muito mais rico do que o Rubão vir aqui com 3, 4 nomes de ferramenta, falar, entrar por um ouvido de vocês e sair pelo outro. Não vai funcionar. Então, o que eu quero? Essa semana eu estou criando um fórum, amanhã mesmo, né? Eu já crio um fórum lá para vocês. E eu gostaria que durante a semana vocês entrassem no fórum, por gentileza, e publicar lá uma linha de vocês. Ó, lá na minha empresa usa a ferramenta tal. É do fabricante tal, né? A minha empresa é a empresa tal, se puder colocar, lógico, né? E lá a gente faz scan disso, daquilo, da impressora, e é legal, e a gente faz isso uma vez por mês, todos os dias. Pronto, acabou. Bacana, pessoal? Então, vocês já perceberam que o scan de vulnerabilidade, ele faz uma varredura em um monte de coisa, né? Principalmente nos IPs internos e externos que estão acessando a sua máquina, o seu ambiente. Ele vai categorizar as vulnerabilidades, tudo bem? Ele vai categorizar as vulnerabilidades, ele vai classificar essa vulnerabilidade em função do impacto que o risco pode causar. Então, quanto mais impacto negativo o risco pode ser, mais crítica é aquela vulnerabilidade. Tudo bem? Ele também, né, vai fazer verificações externas para identificar outras ameaças que vêm do mundo, né? Por exemplo, portas que podem estar abertas, protocolos com falha que podem ser explorados, né? Equipamentos seus, né? Repetidores de sinal que podem estar sem senha, que podem estar abertos para as pessoas entrarem. Então, cara, tem um conjunto de equipamentos, um conjunto de sistemas e de ativos que o scan, que as ferramentas de scan estão aí para fazer. Bacana? Bom, a terceira, né? A terceira é avaliar que tipo de vulnerabilidade a gente conseguiu identificar. Tudo bem? Uma vez identificado, eu vou avaliar e entender qual é a solução ou encaminhamento para a solução que eu posso gerar a partir disso. A Microsoft, ela criou um modelo, né? Um processinho, um modelo, para a gente classificar essas vulnerabilidades. Chama STRIDE. O que é esse STRIDE? Ele classificou 6 tipos de ameaça que podem acontecer e estar vinculadas às vulnerabilidades que você identificou. Então, você identificou uma falha, essa falha, ela tem uma ameaça amarrada a ela. Então, aquela ameaça, aquela falha vai gerar vulnerabilidade de maior impacto de risco ou de menor impacto de risco. Tudo bem? Então, alguma dessas ameaças, né? A gente vai ter spoofing, né, que é o roubo de identidade ou falsificação de identidade. A gente vai ter uma outra, que é a violação e a adulteração, né? Alteração de dados, uma vez interceptados. Tá? A gente vai ter repúdio de transação, né? A gente vai ter uma transação que vai ser negada, repúdio. Tá? A gente vai ter divulgação não autorizada de informação. Olha que importante. A gente vai ter ataque de negação de serviço. Isso eu vou tentar parar um serviço, eu vou atacar uma máquina, a gente vai até ver isso aí com mais calma, mas eu vou tentar atacar uma máquina, com uma máquina, um conjunto de máquinas, para forçar a barra para derrubar um site, por exemplo, derrubar aquele serviço. Tudo bem? E eu vou ter uma outra ameaça, que é muito, muito forte também, que é a elevação do nível de privilégio. Porra, eu sou um usuário comum, eu consegui entrar lá no sistema e mudar o meu usuário para administrador. Pô, eu posso fazer tudo agora e ninguém vai me varrer mais aqui. Ninguém vai saber que sou eu. Entendeu? Então, a Microsoft criou essas 6 classificações de ameaças que eu vou amarrar com as vulnerabilidades com as falhas que eu vou encontrar no meu sistema. E essa ameaça aqui, vinculada àquela falha, vai gerar uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ter um impacto financeiro, um impacto de negócio maior ou menor.
E a probabilidade dele acontecer, ela pode ser pequena ou grande. Então, quanto maior o impacto e quanto maior a probabilidade dele acontecer, mais crítica é a vulnerabilidade que eu estou identificando. Tá bom? Alguma pergunta até agora, pessoal? Tá de boa, O professor. risco... Bacana, então. Então, pessoal, o risco, a gente também vai avaliar, a gente vai fazer, pessoal, na aula que vem, como que a gente avalia o risco, como a gente mede, como a gente calcula o risco, né? Esse risco é do quadrante vermelho, é do quadrante amarelo, é do quadrante azul, é do quadrante verde. Aonde está esse risco? O que significa a gente pode imaginar, né, que um mapa de calor, né, de vermelho, laranja, amarelo, né, azul e verde, a gente pode ver aqui uma linha de criticidade desse mapa de calor. É justamente isso de 1 a 5, né, que a gente vai começar a avaliar os riscos para a gente saber que tipo de impacto, né, aquela vulnerabilidade que eu identifiquei pode estar gerando e trazendo para a minha empresa, tá? Então, a gente vai falar de informações públicas sobre a organização, não, diz respeito às informações públicas sobre a informação. Dados internos, mas que não são confidenciais. Informações sensíveis com plano de negócios. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma informação sensível que é quanto eu vou investir na minha nova filial ou no meu novo canal de vendas, que é o meu site novo. Porra, isso é uma informação sensível, confidencial e que está intimamente ligado com o meu plano de negócio. Dados que não podem ser vistos nem mesmo por todos os funcionários. Por exemplo, a gente tinha um cliente nosso, né, que grande pessoal pra caramba, em que todo mundo tinha acesso à folha de pagamento dos caras, porque o RH todo mês liberava para a contabilidade uma interface de salários que era um arquivo Excel. Olha que coisa louca. Uma empresa que tem RP que custa 10 milhões, é uma empresa que tem um faturamento de bilhões, cara, e que todo mês, no fechamento contábil, o RH passava uma planilha Excel com o salário de todo mundo lá. A pessoa sabia quanto o dono da empresa tirou de Prolabore. Entenderam? Então, aí você fala, pô, isso daí só acontece em empresa pequena. Não é verdade. Tá aí porque acontece. Se não acontecesse, você não estaria aqui. Tá bom? E 5, né? Todas as informações confidenciais. Tudo. Então, a gente está vendo aqui como a gente pode classificar por número, por cor, por categoria. E isso é importante a gente saber fazer também. Na aula que vem, nós vamos trabalhar isso daqui. Tá bom? Bom, a gente vai tratar, uma vez que a gente foi lá e fez o seguinte, ó. A gente identificou os ativos, a gente escaneou, encontramos as vulnerabilidades, amarramos a ameaça às vulnerabilidades, classificamos agora o impacto que esses riscos podem gerar para a empresa, né? E agora um plano de ação para tratar esses riscos, para diminuir, mitigar ou para eliminar. Bacana? Essa é a próxima fase, escrever o plano de ação para tratar os riscos, tá? Uma outra etapa é, periodicamente, realizar uma invasão, que é o pen test, que a gente chama de teste de penetração, que é eu identificar falhas e, antes que alguém entre, eu invadir o meu ambiente para explorar essas falhas, para que eu possa gerar soluções, né, para que eu possa gerar correções para essas falhas. Bom, esse teste de invasão, né, que é o pentest lá, ele tem algumas características. Olha que interessante. A gente pode dividir ele em 3 tipos: black box, white box e gray box. Vamos tentar entender de uma maneira muito geral, e aí, se vocês puderem contribuir comigo também, com a experiência de vocês, eu vou agradecer.
Tá bom? Veja bem, Black Box, ele considera que o hacker não conhece previamente a estrutura da empresa, gastando tempo na análise, simulando um ataque tipicamente externo. Então, quando eu vou fazer um Black Box, eu contrato uma empresa, não dou parâmetro nenhum para essa empresa, de como é a minha organização, como é que ela está organizada, como é que está a minha infraestrutura, não falo nada da minha empresa para ela. E deixo essa empresa simular um ataque externo. Aí eu vou ter a simulação de um ataque externo. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou encontrar para frente, se tem uma falha aqui, mas tem um firewall lá, eu não vou saber. Então, eu vou criar um black box para que realmente eu consiga simular o que seria um ataque externo. Bacana? Black box. Então, black box, o hacker ou a pessoa, o atacante, né, o cara que vai atacar a empresa, que vai explorar a vulnerabilidade, tudo bem? Ele não conhece a infraestrutura da empresa. Então, ele vai ter que gastar tempo, vai ter que gastar fosfato, ele vai ter que forçar caminhos para tentar entrar onde ele quer. Então, ele vai simular um ataque externo. Tá claro? Posso prosseguir, pessoal? Tá? No white box, aí já é totalmente aberto. O hacker ou a empresa que eu contratar para fazer esse serviço, ele vai ter previamente toda a infraestrutura conhecida, ele vai analisar essa infraestrutura e, de maneira metódica, ele vai tentar explorar todos os caminhos dessa infraestrutura, do meu sistema de informação, a partir daquela brecha que ele identificou no ataque. Então, o primeiro importante por quê? Porque ele vai simular um atacante fazendo um ataque externo. Tá bom? O segundo é importante também, por quê? É importante que ele simule um ataque externo? É importante. Mas tão importante como simular um ataque externo, pessoal, é eu saber o que eu posso explorar de falhas derivadas daquela falha. Então, a partir de lá, para onde eu consigo ir? Qual o caminho que eu vou fazer para ir no banco de dados, pegar uma senha, entrar num site, mudar o contato, gerar boleto com o meu nome? Olha quanta coisa eu posso fazer a partir do momento que eu entrei por meio de uma falha. E esses caminhos todos eu mapeio e crio plano de ação depois. Bem? Tudo bem, né? Gray Box é um teste intermediário que vai misturar as duas modalidades. Então, a pessoa vai ter algumas informações, mas não vai saber tudo. Então, eu quero ter um ataque externo onde algumas informações da minha empresa vazaram. Tudo bem? Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Quando a gente fala do black box, alguém encontrou uma falha, por exemplo, na transmissão de um boleto, de um e-mail. Alguém conseguiu interceptar esse e-mail, abrir o cabeçalho do e-mail, entrar na mensagem que está lá e alterar o cabeçalho da mensagem e colocar lá uma conta corrente diferente da conta corrente que vai ser feito o depósito originalmente. Tudo bem? Tranquilo? Então, o Gray Box, nesse sentido, o que ele vai fazer? Eu quero que a pessoa saiba que existe essa falha e que eu quero saber o que mais ele pode fazer a partir da exploração dessa falha. Quando ele vai lá, altera, o que mais que ele pode fazer? No Black Box, não. No Black Box, eu vou dar só assim, tem uma falha. Eu quero que você explore essa falha. Tenta invadir o envio de e-mail para mim. Ele vai tentar invadir. No Gray Box, eu já vou falar para ele que eu vou colocar lá
um boleto, e eu quero que ele entre nesse boleto e tente fazer alterações nesse boleto. Então, o Gray Box é mais direcionado, o Black Box é mais hard rock, né? É eu tentar, de verdade, ser um cara externo. E o White Box é todo o caminho. Eu quero saber tudo que pode acontecer a partir do momento que eu entrar por essa falha aqui. Tá bom? Ô, professor, posso continuar a explicação aí? Eu faço o lógico. Eu faço o pentest lá na empresa também, eu sou um dos pentesters lá. E a gente faz os 3 tipos de ataque, o Black, o White e o Gray Box. O Black Box, ele é um ataque mais perto da realidade. É um ataque onde o atacante tem 0 de conhecimento e ele não sabe exatamente nada. A mesma coisa de eu pegar, você dá o URL da sua empresa para mim, da Queston, e eu for fazer um teste. Eu não sei exatamente nada da Queston. O White Box, ele é um teste como se fosse o desenvolvedor fazendo um teste. É um teste onde eu sei a API que a aplicação usa, eu sei os funcionários, eu sei a quantidade de funcionários, eu sei o nome, eu tenho uma credencial de acesso administrativo. Seria tipo um teste que o desenvolvedor consegue fazer. É um teste que ele tem quase que um teste dirigido, um teste dirigido de segurança, né? Eu quero saber todos os caminhos, eu quero exercitar a segurança de todos os caminhos possíveis daquela aplicação, por exemplo. Isso. Eu tenho aplicação que eu faço teste lá, que eu sei tudo, eu sei até o nome da mãe do cara que desenvolveu a aplicação, que é um teste que é só meio que para fazer, porque eu já sei exatamente tudo. Eu sei se tem o WAF, eu sei o Firewall, eu sei exatamente tudo da aplicação. Você já sabe o que você quer gerar, né? Você quer falar assim, eu quero ir até no final para garantir que esse caminho todo está seguro, ou que esse caminho todo eu posso quebrar esse caminho todo, né? Exato. E o Gray Box, ele é um teste que o Mitre fala que ele é partindo de um usuário. Por exemplo, é uma pessoa que ele tem somente o login de usuário. Por exemplo, eu tenho o login de usuário na Queston, mas só isso, um usuário comum. E com isso, por exemplo, eu tento escalar o privilégio, tento pegar admin, sysadmin, tento pegar acesso root, tento fazer diversas coisas como usuário, tipo um funcionário da empresa. O Gray Box é um funcionário da empresa, o White Box é como se fosse um desenvolvedor, um cara que tem acesso privilegiado na empresa, e o Black Box é um cara que não tem exatamente nada, tem 0 de informação. Sensacional, muito obrigado, porque aí a gente conseguiu casar nessa aula, agora nesse comentário, a teoria, a realidade na prática, como na prática isso acontece. Então, olha que legal, a gente conseguiu sair de um slide com um monte de conceito teórico e achar como que é a aplicação prática disso no dia a dia. Né? Muito boa intervenção, viu, cara? E o mais legal de tudo, que não veio do professor, né? Veio da gente trocar essa informação, conversar, valorizar esse bate-papo nosso. Bem bacana, viu? Parabéns. Valeu, bom, vou continuar agora, e essa conversa que a gente vai ter agora é justamente sobre isso, né? A análise de vulnerabilidade e pentest é a mesma coisa? Né? Não é, né? A gente já percebeu que a análise de vulnerabilidade é uma coisa, pentest é outra. Tudo bem? Então, não dá para confundir a análise de vulnerabilidade, que é uma avaliação que a gente faz, né? Para a gente tentar deixar cada processo na visão de segurança mais eficiente, né? É quase que um método, né? Um método que a gente faz sempre, né? Isso é análise de vulnerabilidade. O pentest, né? É uma simulação mesmo. Então, ele pode ser uma etapa agregada da análise de vulnerabilidade. Mas a análise de vulnerabilidade é maior. A gente pensar aqui, ó, a análise de vulnerabilidade não é que ela é maior. Ela é uma etapa onde ela é mais processual, ela tem uma visão mais holística, né? Onde eu vejo todos os ativos, eu faço um scan, eu encontro as falhas, faço uma relação de ameaças àquelas falhas, vejo o risco que foi causado, uma avaliação dos riscos, avalio, dou nota para esses riscos, dou importância para esses riscos, aí eu crio um plano de ação para todos os riscos que eu encontrar, e aqui são todos os riscos mesmo, né? Até questão
de senha, um monte de coisa. Agora, o teste de invasão, que é o pentest, ele é mais uma etapa. Ele é mais uma etapa. Então, é interessante a gente entender isso, né? Que a análise de vulnerabilidade é um processo, um método, composto de 5, 6 etapas, de algumas etapas, onde uma dessas etapas pode ser o pentest. Então, o pentest é quase uma técnica e não um processo. Ok? Tranquilo, pessoal? Perguntas? Posso prosseguir? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Beleza. Então, agora, pessoal, a gente vai passar agora por 4, 5 tipos, ameaças, que podem tentar acessar as falhas e gerar as vulnerabilidades dentro do seu sistema. Nós vamos falar agora que tipos, né, não vamos falar de todos, mas os mais comuns tipos de ataque, né, de ameaças, que o nosso sistema corre no dia a dia para explorar as vulnerabilidades, as falhas e as vulnerabilidades, e gerar as vulnerabilidades do nosso sistema de informação. Tá bom? Então, a gente vai falar de scan, né? E o scan, ele é legal porque é uma técnica que vai buscar na rede, ele vai varrer IP, vai varrer não só IP, mas ele vai coletar informação de buffer, vai coletar informação de registro, ele vai fazer um scanner mesmo. Imagine que ele o que ele puder varrer de informação dos seus registros, né? Ele vai trazer, ele vai guardar tudo para ele. Isso pode ser feito de duas formas. Uma forma legítima, que é alguém está fazendo lá uma análise de vulnerabilidade e está usando a técnica de scan, ou ferramentas de scan para fazer isso. Bacana? Bacana. Alguém colocou um código malicioso dentro da sua máquina e esse código, pessoal, está capturando dados da sua tela, está capturando informações sensíveis tuas, CPF, usuário, senha, sites que você vai. Tudo isso ele está coletando e está armazenando para ele. Então, isso pode ser utilizado no futuro para que eu consiga, por exemplo, informações do domínio do seu sistema, mudar o registro e capturar funcionalidades como câmera, microfone, capturar informações, diretrizes de segurança, alterar o seu sistema para que eu possa comandá-lo à distância, por exemplo. Isso é uma ação maliciosa. Então, o scanner é um objeto, é um algoritmo que vai varrer todos os ativos da sua organização, da sua infraestrutura. Então, ele vai varrer lá IP, buffer, registro, banco, memória, tudo que é dado que ele puder coletar, mapeamento de tela, tudo que URLs, históricos. Por exemplo, é comum vocês terem um cookie, tem históricos de cookie que pode armazenar dados, você pode ter lá páginas com dados armazenados seus, dados sensíveis como senha para entrar, por exemplo. Você pode ter todo histórico de páginas de navegação lá dentro, e alguém pode estar, nesse momento, varrendo e pegando essas informações. Tá bom? Uma outra, pessoal, que é o spoofing, é falsificação de e-mail. É uma técnica, e aí pode ser de e-mail ou de um dado, né? Vamos falar aqui de e-mail, né? Até contei para vocês que um tempo atrás, né, um amigo meu lá de Sorocaba, ele teve um problema com isso. Então, é uma técnica que consiste em alterar o cabeçalho de um e-mail de forma que as pessoas que recebam esse e-mail não consigam descobrir, no primeiro momento, que aquele e-mail foi interceptado e alterado. Tudo bem? Então, essa técnica ela é possível porque dentro do protocolo SMTP
existem algumas fragilidades que podem ser exploradas, né, por códigos maliciosos. Então, eu posso alterar o from, eu posso alterar o replay pom, true, né, eu posso alterar o return, por aqui que é o return. Se eu não encontrar lá, para onde ele vai, né? Eu posso alterar isso, né? Eu posso alterar um anexo, o conteúdo de um anexo. Eu posso interceptar esse e-mail e reenviar ele depois com o anexo alterado, por exemplo. Tá? Então, para que a gente usa isso? Para que as pessoas usam isso? Né? Para propagar código malicioso, para fazer spam. Spam se classifica aqui. Né? E a gente vai falar que é phishing aqui na frente. Tá? Que é a gente simular, né, falsas autorias, tudo bem? Então, a gente pode coletar endereços de computadores infectados, né, para enviar mensagens, para pedir, e aí vai, aí é a criatividade de cada um. Para quem trabalha com segurança de informação, deve ter um conjunto de histórias para contar para a gente em função de falsificação, por interceptação de arquivo e alteração da falsificação dos dados desse arquivo, quebrando aquela premissa, aquela pilastra da integridade dos dados. Tá bom? Aqui também já falei, né? Porque aqui a gente pode falar sobre isso, mas aqui está falando do e-mail. Como que a gente pode observar, né? Quais são alguns indícios que o e-mail é falsificado, né? Que o arquivo ou e-mail é falsificado. Você pode receber resposta de e-mail de uma pessoa que você nunca enviou e-mail. Você pode começar a receber e-mail resposta de um e-mail de gente que não se relaciona com você. Por isso é ruim. Qualquer e-mail que você abre é ruim. Né? Você receber e-mails aparentemente enviados por você mesmo. Receber mensagem de devolução de e-mails que você nunca mandou, reportando, né, a caixa postal lotada. Então, alguém te mandando um e-mail, como se você estivesse mandando e-mail para alguém com caixa lotada. Isso deve ter carregado de cavalo de Troia, deve ter lá algum bichinho, né, que esse cara está trazendo para você. Entenderam? Então, esses são alguns indícios para a gente poder se proteger contra a falsificação, não só de arquivos, principalmente de e-mails, né, que é uma fonte muito grande de vulnerabilidade dentro de uma rede. Tá bom? A outra, né, é uma técnica de sniffing. O que é sniffing? É eu poder é uma técnica em que eu vou interceptar o tráfego e vou conseguir entender, capturar informações desse pacote que está trafegando e, a partir daí, eu usar isso de forma ilegal. Então, imagine que eu estou mandando uma informação do computador A para o computador B, do ponto A para o ponto B, da URL A para o URL B. Nesse momento, alguém com uma ferramenta, com software, com programas sniffers, né, que são chamados programas sniffers, esses caras interceptam a sua informação, porque tem essa falha, existiu essa vulnerabilidade. Olha que interessante. A falha é eu não ter nada para garantir a segurança desse tráfego. A ameaça é o ataque. Ele atacou, gerou uma vulnerabilidade. Agora, a vulnerabilidade é eu capturar essa senha, capturar dados do seu cartão. Qual é o risco? Eu comprar com o seu cartão. Entendeu? Então, eu divulgar o conteúdo de um arquivo confidencial. Tá claro, pessoal, o que é o sniffing, o que é essa técnica? Professor. É uma ameaça. Tranquilo, claríssimo. Ataques de sniffers são relativamente bem fáceis. Eu faço alguns lá também. Por exemplo, se
Eu já peguei aqui em casa mesmo, eu fazendo teste aqui. Por exemplo, se ataques de sniffer normalmente ocorrem numa mesma rede. Por exemplo, eu tô no shopping, eu e você. Aí tem um Wi-Fi aberto lá. Já era, tem um Wi-Fi aberto e eu tô na mesma rede que milhares de pessoas. Tem uma aplicação que eu uso, que é uma das mais conhecidas, que ela se chama Wireshark, que é um sniffer que ele pega tudo na rede, pega TCP, pega UDP, pega HTTP, pega HTTPS, ele pega qualquer coisa que tiver na rede. E por isso que falam que para tomar cuidado em redes abertas, Wi-Fi aberta, site que tem HTTP, porque são coisas que é bem simples de você conseguir fazer. Já peguei dados de cartão de crédito, eu na mesma rede com uma outra pessoa, e a pessoa fazendo uma transação em um site que é HTTP. E aí, tudo que quando você está fazendo quando você está preenchendo um formulário, alguma coisa numa página HTTP, ela não tem um protocolo SSL, ela não tem. Então ele não tem protocolo de segurança, nenhuma. né? Ele não tem criptografia nenhuma. Então, o que você estiver fazendo lá, qualquer pessoa da rede consegue ver o que você está fazendo. Em outras palavras, né, o dado que está trafegando lá é um dado plano. Se você digitou A aqui, tem A na rede. Se você digitou 1, tem 1 na rede. Quando você está debaixo de SSL, que a gente vai falar sobre protocolo de segurança, criptografia, quando nós falarmos disso, vocês vão entender que quando eu usar um protocolo desse, quando eu digitar aqui, do outro lado, sai estrela. Se eu digitar 1, do outro lado, sai XK. Sai alguma coisa codificada do outro lado, que o atacante deveria conhecer para ter alguma vantagem sobre isso. Quando a rede é aberta e o protocolo não é um protocolo de segurança, eu tenho dado plano. Se eu tenho dado plano, fica tudo mais fácil para as ferramentas de sniffers. Na verdade, o que ela pega não é o número do cartão. Na verdade, o que ela pega é um conjunto de dados que, uma vez de posse da pessoa, quando ela analisa, já vem lá. Então, entre cartão de crédito... É só log. Vem o log, né? Em função do log, ele sabe o que pode e o que não pode usar. Tá? Bacana, né, cara? Bem legal esse mundinho aqui, né? Vamos falar de força bruta? Alguém sabe o que é ataque de força bruta? Já fez algum? Você faz esse tipo de teste lá? Já faço muito. É um dos que eu mais faço lá. Eu tenho uma ferramenta bem legal também, que no final eu posso disponibilizar para o pessoal, que ela chama Cup, que ela cria word lists. Por exemplo, eu vou fazer um teste na sua empresa, na Queston lá. E essa ferramenta me fala, qual que é o nome de... Eu chuto, eu conheço o professor, eu sei que ele provavelmente ele tem algum login na aplicação. Aí essa minha ferramenta, ela fala, qual que é o nome dele? Aí eu coloco o seu nome. Coloca o seu sobrenome, coloca sua data de nascimento, o nome do seu pai, mãe, cachorro, tudo. Coloca um monte e ela vai me perguntando o nome de várias coisas para eu colocar de você. E no final ela me dá uma word list com 3.000, 4.000 senhas, possíveis senhas, baseada em você. Então, tipo, eu faço um ataque especialmente para você. E ela é muito boa, já consegui achar muita senha com ela já. Na verdade, ataque de força bruta, eu, a partir de um conjunto de dados e uma inteligência dentro de uma aplicação, de uma ferramenta, eu forjar a minha entrada entrando, né? Eu quero entrar. Eu quero capturar meus dados, eu quero entrar no ambiente, eu quero entrar numa caixa postal, entrar no e-mail, como se fosse eu, a partir de um ataque de uma ferramenta, né, que usa essa técnica de força bruta. Né? Então, ela vai executando os processos... Oi? Os ataques de brute force, eles são... A gente usa em última opção lá, é a última hipótese, quando não tem mais o que fazer, a gente utiliza, porque ele é muito barulhento. Ele é muito barulhento, ele faz muito barulho do lado do servidor. Lá na TIM, a gente tem um negócio que chama CIEM. Ele, que mais pra frente eu acho que o senhor deve falar disso também. Mas ele praticamente ele pega tudo que está fazendo na rede. E a gente tem regra lá, por exemplo, se o usuário errar 5 vezes, 10 vezes a senha, ele começa já a gerar alerta pra gente lá.
Ou seja, um ataque de força bruta Então, um ataque de força bruta ia gerar um serviço extra para vocês, né? gera muita coisa lá. Espantoso, porque o que teve gente com senha, com tentativa de senha excedida, né? Nesse caso, o que teria de retrabalho para ser feito a partir de um ataque desse é brincadeira, né, cara? É muita coisa, é muita coisa. Tem vezes que a gente faz teste lá e a gente tem que avisar, só que às vezes a gente está fazendo um teste de 3 em 3 meses, a gente faz um teste em senhas fáceis em todos os funcionários, nos 10 mil funcionários da TIM lá. Tem vezes que a gente pega pessoal com senha com TIM@123, TIM@2020. Então, tipo, a gente sempre faz teste. Às vezes a gente esquece de avisar e gera 1 milhão de tentativas pro pessoal lá. É algo que é difícil de tratar. Tá. Esse comentário que eu ia fazer aqui. Na verdade, quando você fala barulho, é overhead, né? Ele gera muito overhead, muito retrabalho dentro, né, quando a gente executa, né, esse código. Ele gera muita inconsistência, ele gera muito retrabalho mesmo dentro da empresa, né? Muita sujeira dentro da empresa, né? A palavra mais certa acho que não é barulho, é sujeira mesmo, né? Ele dá um impacto paralelo muito grande, né? Então, é uma técnica que, quando utilizada por o mal, ele vai dar um impacto monstruoso, né? Ele vai transformar a sua empresa numa bagunça. O dia a dia da sua empresa vai virar uma bagunça. Por quê? Você não sabe se vai atacar, se vai combater o cara que está te atacando, se você vai atender o usuário que não está conseguindo trabalhar, o cara lá da recepção, que tem que fazer a agenda do paciente, não consegue receber o paciente. Aliás, a gente teve um caso desse em Campinas, com um hospital lá em Campinas, que o problema teve um ataque desse de força bruta, em que todo o hospital parou por 3 dias, porque eles não conseguiam. Aliás, esse hospital, cara, ele tem sabe aquele negócio de chama caguete, né? Esse hospital aí, cara. Uma vez deu uma enchente lá, choveu demais lá em Campinas, deu uma enchente, esse cara caiu um raio, eles perderam lá o disco, o servidor. Mas não tem problema, tem backup. Foram voltar 3 backups e nenhum dos backups voltava. Vai vendo. O cara fazia backup e não testava o restore. Na hora que ele foi fazer restore, o backup não funcionava. Em outras palavras, tiveram que voltar com backup de quase 15 dias anterior, perderam todos os agendamentos, pagamentos, uma zona. Bom, passou um tempo depois, sei lá, 6 meses, 1 ano, não passou 1 ano. Não deu 1 ano, eles tiveram um ataque de hackers, não sabe por quê, né? Mas tiveram um ataque interno onde todo mundo teve problema, e a gente classificou, né? Talvez fosse um ataque de força bruta, porque todo mundo teve senha invalidada, teve e-mail invadido, ou caixa postal de e-mail bloqueada. Cara, foi uma festa. E aí os caras contrataram, né, um time, uma área, um hospital grande até. Aí eles tomaram a decisão e criaram dentro. Eles não tinham um time de TI, eles tinham uns meninos e o TI era terceirizado. Aí eles incorporaram dentro da organização uma equipe de tecnologia e focada em segurança. Então, continuávamos ainda a ter administração de terceiros, né, da infraestrutura e tal, mas dentro da empresa eles criaram um grupo, né, de segurança da informação, um grupo de TI, não era de segurança da informação, era um grupo de TI, e esse grupo de TI, a maior responsabilidade deles era garantir a segurança da infraestrutura e do processo de negócio do hospital. Interessante, né? Aqui a gente já falou bastante sobre isso, né? Defacement, ou desconfiguração de página, é um ataque que a gente faz em muda conteúdo de páginas. A gente explora as vulnerabilidades e erros de aplicação web, vulnerabilidades das páginas, né,
que estão vinculadas ao servidor, à linguagem de programação, ao estilo de programação, aonde está falhas de onde está hospedada aquela página, né? E a gente entra e desconfigura completamente a página. Escreve lá, vai no site lá do Palmeiras e coloca lá, Palmeiras não tem Mundial, né? O Palmeiras não tem Mundial. E coloca lá na página deles e publica. Isso é desconfiguração de página. Nesse caso, seria apenas um caso mais real, né? Palmeiras não tem Mundial, seria quase uma frase real, né? Mas é um ataque, né? É um ataque, entenderam? Corinthians campeão, bicampeão mundial. É uma coisa também que poderia ser colocada lá, né? Então, é entrar no site e mexer na configuração. Quem faz isso, né? Falando sério agora. Muito desses ataques se dão por organismos de defesa do meio ambiente, o Greenpeace, motivos ideológicos, religiosos, né? Alguém que está insatisfeito com alguma orientação daquele site, então ele entra e tenta mudar, governo, e aí vai. Entenderam, pessoal? Né? Negação de serviço, esse é um ataque, pessoal, que eu acho que é um dos mais clássicos que nós temos. É quando eu coordeno uma máquina ou um conjunto de máquinas que vão disparar 1 milhão de requests para dentro de um servidor ou de um conjunto de servidores, geralmente para dentro de um servidor, até derrubar esse servidor. Ele vai negar o serviço dele, tá? Então, ele vai, por exemplo, invadir, né? E vai, quando a gente fala exaurir os recursos, jogar lá requests, tasks, até que esse cara não aguente mais, ele não consiga atender mais. Aí a indisponibilidade vai caindo, a disponibilidade, até aquele servidor não ter disponibilidade nenhuma. Ele cai o servidor. Então, são aqueles ataques onde a minha intenção é derrubar o servidor. Bacana? E ele pode fazer a partir de uma máquina, que a gente tem domínio sobre ela, ou a gente pode fazer a partir de um conjunto de máquinas, né? De um conjunto de máquinas, né? Então, a gente vai enviar um conjunto enorme de requisições para o serviço, esse cara vai querer consumir, não vai dar conta, porque é tudo simultâneo, imagina 200 milhões de requisição para fazer no mesmo segundo. Não vai dar conta, vai cair. E aí o serviço fica indisponível. Isso acontece muito em sites de entretenimento, em sites do governo, né? E aí vai. Tá bom? Lá na TIM, é os ataques que a gente mais recebe, de DDoS e de Brute Force. Tem os dois tipos, o DOS e o DDoS. O DOS é só o Denial of Service, que é quando uma máquina ou um atacante fazendo um ataque em algum lugar específico. E o DDoS é o negação de serviço distribuído, que é mais de uma máquina, aqui, né? diversas máquinas, diversos serviços, fazendo um ataque em um alvo ou em mais de um alvo. A grande diferença aqui é a unidade mesmo, né? O DOS é 1 para 1, né? Uhum. E o DDoS é um conjunto de máquinas que a gente chama de máquinas zumbi, né? Que é máquinas que eu tenho com o hacker, ele tem controle sobre 20 máquinas, 200 máquinas, que ele infectou com vírus. Ele mandou lá, ele pegou minha máquina, ele pegou um monte de máquina. Ele foi lá e pegou um monte de máquina. Aí ele tem domínio sobre essas máquinas, aí no mesmo segundo, mesmo milissegundo, ele dispara um ataque para o mesmo servidor, e aí o servidor vai ficar disponível, vai cair, né? Tá certo? Bom, bem legal. Gostaram, pessoal? Agora, tem 3 vídeos para mostrar para vocês, ó. Tem esse da WASP aqui, que é bem legal. Esse vídeo tem 20 minutos, pessoal. É um vídeo bacana de ver. É sério esse vídeo aqui, não é muito brincando, não, mas ele é legal para caramba. Por quê? Ele tem uma pesquisa de 2018, eu acho, que ele mostra 2017. As 10 principais vulnerabilidades dos sistemas web. Então, a gente vai ver aí a parte de inject code, né? Que lembra que eu falei de injeção de código?
como que isso é feito. Ele é o top 1, se eu não me engano. Injeção de tá? código. Então ele vai mostrar quais são as... ele vai mostrar aqui a lista dos top 10. Muito bacana, são 20 minutinhos, dá para assistir uma boa, sabe? É um vídeo... Não sei se vocês assistiram os últimos vídeos que eu postei, né? Tem até um vídeo, serão mais leves e tal. Esse aqui é um pouquinho mais, mas é legal, é bem bacana. O de baixo é um vídeo de 11 minutos, onde o Alberto Oliveira, né, ele vai fazer um comentário sobre... praticamente são 11 minutos da aula de hoje. Resumir a nossa aula em 11 minutos, falando para vocês a diferença. É lógico que não é um nível de detalhe que nós entramos, mas ele vai falar de uma maneira bem bacana a diferença entre análise de vulnerabilidade versus o teste de invasão, tá? Então, a diferença entre uma coisa e outra, né? Também é bem legal porque é uma explicação bem técnica, bem objetiva, muito clara, bem bacana. Pessoal, eu na minha pesquisa, eu estava pesquisando, e eu procuro pesquisar onde tem bastante conceito bom, né? E é um vídeo que tem muitos conceitos bons. E no final, para quem não tiver nada para fazer no sábado, tiver lá sem namorada, sem nada para fazer, sem namorado, sem namorada, sem Covid, sem muita coisa para fazer, tem esse filme que se chama Invasores, não sei se vocês já assistiram. Quem não assistiu, Invasores é um filme de 1h40, né, que conta a história de 4 caras que vão sendo contratados, que querem virar hackers e vão entrando nesse mundinho do deep web, né, e dark web, né, da dark web, vão entrando, fazendo... Cara, é uma história bem bacana, leve, não tem nada de pesado, não. A gravação está num padrão de qualidade bem legal também. Eu aqui, por exemplo, sincronizei o meu... Eu nem preciso sincronizar, eu peguei aqui na minha app, na minha TV, né? Baixei o YouTube e assisti pela TV com um padrão de imagem bem bacana. Então, são 3 vídeos bem legais para vocês assistirem lá, tá? Só reforçando, né? Hoje, resumindo nossa aula, a gente viu, né, o conceito de vulnerabilidade, ameaça e risco, são coisas diferentes, os tipos de vulnerabilidade, a análise de vulnerabilidade, seus objetivos e a importância para a segurança da informação e do processo de negócio, as etapas da análise de vulnerabilidade, a diferença entre análise de vulnerabilidade e pentest. E, no final, alguns tipos de ataque que exploram as vulnerabilidades existentes em falhas do nosso sistema de informação. Então, a nossa aula, resumidamente, falou sobre isso, tá? Eu vou, de novo, pedir para vocês entrarem lá no nosso Moodle, baixar o material, tá lá no meu canal, né? Vocês entram no meu canal, dá um joinha lá também, que é legal, fala que o vídeo foi bom, tá? Também é legal entrar dentro do Moodle e colocar lá a postagem. Estou fazendo um outro fórum essa semana sobre as ferramentas de análise de scan, as ferramentas sniffers, né? A gente vai fazer uma brincadeira lá e todo mundo entra, que puder contribuir com uma frase, cara, eu vou ficar muito feliz, porque é dessa forma que a gente... nessa maneira que a gente quer repassar o conhecimento com vocês, é dessa forma que a gente quer fazer com que vocês tratem essa aula conceitual, que ainda mais à distância, né? Que pode ser uma aula muito chata, numa aula gostosa de assistir, numa aula participativa, que vocês vão assimilando os conceitos importantes para que se tornem, para que tenham cabeça e possam atuar na área de segurança da informação. Tá bom, pessoal? Uma vez feito isso, alguém tem mais algum comentário para fazer? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa para a gente antes da gente encerrar a aula? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, eu vou, então, saindo aqui, né? Vou saindo aqui. Vamos voltar lá para a nossa sala, ok? Lembrar vocês que daqui a semana que vem nós vamos falar sobre riscos, né? Tipos de vírus e riscos, e a gestão de riscos.
dia 14, não, dia 16, pessoal. Já semana que vem eu vou postar um conjunto eu quero que vocês venham a semana que vem com grupos de 5 pessoas, tá? 5 pessoas. Isso não quer dizer, a pessoa pode ter 6, pode ter 3, não. Se agrupem aí em 5, na verdade é agrupamento de 5 pessoas, eu quero, tá? Por quê? Eu vou ter que mandar um trabalho como prova para vocês fazerem, e eu preciso de 5, sempre de grupos de 5, tá bom? Então, se vocês puderem mandar para mim grupos de 5, eu vou, ou de até 5 pessoas, vamos falar assim, né? Grupos de até 5 pessoas, eu agradeço bastante, tá? Não esqueçam de avisar não, cara, se existe 6, faz 2 grupos de 3, tá bom? O que não pode é deixar um fora. Então, não é grupo para trabalhar junto, é só para agrupar as pessoas. Então, tem 6 pessoas no grupo, manda 2 de 3 para mim, tudo bem? Tranquilo, pessoal? O importante é que tenha no máximo 5, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu explico melhor na semana que vem. Você já vem com isso pronto na aula, então, no começo da aula, eu vou pegar esses grupos aqui, tá? E depois, era sempre bom a gente colocar, pessoal, no grupo, né, o nome da pessoa e o e-mail dela. Mas na semana que vem a gente fala sobre isso, me dá essa lista de nome e número, né? Nome e e-mail, e vai ser bacana, porque a partir daí eu vou entregar para vocês na próxima quarta-feira, né? Uma avaliação lá com 5 perguntas desse conteúdo que a gente viu até agora. Serão perguntas dissertativas, né? Perguntas que não vai ter muito a ver com certo ou errado, com A, B ou C, tá? E aí vocês me entregam até o final da sexta-feira, para que no sábado eu possa corrigir e essa nota entra como nota de prova para vocês, tá bom? Paralelo a isso, na aula que vem, eu vou começar a falar também do trabalho que vocês vão me fazer, que é um trabalho de análise de vulnerabilidade, né? De um case da livraria ABC, que vocês vão me entregar isso lá em outubro, tá bom? Então é isso. Pessoal, muito obrigado pela participação. De novo, temos a sala lotada, com o pessoal, todo mundo até agora aqui. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Espero que vocês estejam gostando da maneira como estão ministrando essa disciplina. E eu desejo para vocês uma boa noite, um bom final de semana para vocês, um bom resto de semana, um bom final de semana e até quarta-feira que vem. Não esqueçam de visitar a gente lá no Moodle, tá bom? Pessoal, se protejam, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, hein? Até mais. Tchau, professor. Obrigada. Por nada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Falou. Boa noite, boa noite.